Olá, esse é mais um Ponderações, dando sequência ao projeto que dá continuidade ao Cantinho da História. Eu sou a Ana e estamos aqui para pensar um pouquinho. Você já abriu o seu Facebook ou qualquer outra rede social numa determinada manhã e recebeu pelo menos uma dúzia de exortações dos seus amigos dizendo: olha, esse é o mês do câncer de mama, então compartilhe isso se você se importa. Eu imagino que todos vocês já passaram por essa experiência. Existe o que eu chamo de ativismo de hora marcada, que é você manejar as causas de acordo com um calendário que é definido por outras pessoas. Não é você que está lutando contra a discriminação social, contra o trabalho escravo, contra os mais diversos tipos de câncer, pela conscientização em relação à síndrome de Down ou aos diversos espectros do autismo. Essa pauta está sendo dada e você está indo a reboque. E há o que é próprio das redes sociais e dessa mentalidade de bullying que existe na internet, toda essa pressão dos seus amigos de dizer: olha, se você não compartilhar meu post é porque você não se importa. E é claro que você se importa, mas eu não compartilho. Eu sinceramente, eu tenho um quarto de sangue espanhol, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que me coloca a seguinte questão: se alguém me diz faça isso ou nunca mais vou gostar de você, faça isso ou você não se importa, faça isso ou o mundo vai acabar, eu não faço. E não faço porque eu gosto de ter ponderação e racionalidade nas minhas ações. Por mais que eu seja uma pessoa e pessoas são um conjunto de contradições ambulantes, dificilmente a gente consegue ser coerente, existe um mínimo de controle que a gente tem que ter em relação à própria vida. E uma das coisas que eu escolhi controlar é exatamente o que eu defendo, quando eu defendo e por que eu defendo. Senão a gente se deixa levar, senão essa maré de pautas impostas acaba afogando a nossa sanidade e a nossa racionalidade. Porque acompanhe o meu raciocínio. Se você só se importa com o racismo no mês da consciência negra, então você não se importa com o racismo. As suas causas têm que ser a escolha de uma vida e não ir ao sabor de um calendário predeterminado por alguém que quer distrair você do que está acontecendo à sua volta na sociedade. Você muda o seu ícone, você posta bandeiras disso, bandeiras daquilo, mas no fundo, esse é um ativismo de hora marcada, que só acontece quando você é pautado para exercer. E sabe por que isso acontece? Um dos motivos é que a gente vive uma época em que se disputa narrativas hegemônicas. E o que é esse palavrão? O que é uma narrativa hegemônica? É o modo como vemos acontecimentos, fatos, processos. No mundo acadêmico existem narrativas que se tornam hegemônicas porque são cientificamente comprovadas. Não que elas não sejam passíveis de ser cientificamente criticadas à medida que vão se desgastando, mas com o passar do tempo, alguns fatos, algumas interpretações sobre esses fatos se consolidam e determinadas leituras são legitimadas. Isso é o mundo acadêmico. Na vida real, no mundo aqui fora, o que existe é uma tentativa de determinados grupos sociais
de conduzir a opinião pública. E não apenas a opinião pública, mas o domínio que o cidadão comum tem sobre história, política, saúde, sociologia e o escambau a quatro, até futebol. O que acontece é que determinados grupos disputam entre si a hegemonia da narrativa. Vocês assistiram isso na guerra que houve na internet, dizendo se foi impeachment ou se foi golpe. E aí as pessoas escolhiam, quer dizer, quem se prende à letra da lei sem qualquer análise sociopolítica ou histórica, escolheu dizer que houve apenas o impeachment, que foi algo que estava dentro da lei, que estava dentro da Constituição e que por isso tudo como dantes no quartel de Abrantes. Outro grupo do qual eu faço parte afirma que houve um golpe jurídico, parlamentar, midiático, um golpe chamado branco hoje em dia pelas análises de ciência política e que é um tipo de processo que está se alastrando pelo mundo. O que talvez a gente pudesse pensar como golpe pós-Guerra Fria. Quer dizer, nós não temos mais os mesmos elementos da Guerra Fria, então os modelos de golpe mudam. E existe um vídeo muito legal do canal História Recente sobre isso, que eu vou deixar o link aqui na definição do vídeo. O que a gente precisa pensar? Enquanto você perde seu tempo com pautas de hora marcada, enquanto você só é ativista quando interessa a X ou a Y, e você não leva nenhuma dessas lutas para a sua vida pessoal, existe uma narrativa sendo construída sobre a realidade. E essas narrativas que estão sendo construídas são isso mesmo, narrativas. Elas dependem de pontos de vista, elas dependem de análises que são embasadas em interesses de grupos sociais bem específicos e muitas vezes você não percebe. Você assiste ao noticiário pensando que você está vendo notícias, mas você não está vendo notícias, você está vendo opiniões. E essas opiniões são determinadas pelo dono da emissora, pelos anunciantes e pelos grupos que controlam a mídia. Então, quando uma notícia é oferecida a você com um determinado formato, é uma narrativa que está sendo vendida e que, se você não tiver um mínimo de senso crítico, você vai comprar essa narrativa como se ela fosse uma realidade palpável. Quando, na verdade, você está comprando a opinião do âncora que, para manter o emprego e às vezes um salário nababesco, só reproduz a opinião do dono da emissora. Nesse sentido, cabe pensar que a gente não pode acreditar em mais nada, certo? E eu vou além. No início dos anos 2000, quando eu lecionava na FAM, um aluno muito querido, André, um dia estava assistindo a minha aula e ele parou e eu estava explicando o que era ideologia. E fui avançando na aula, previamente preparada para ver se alguém, acordava. E esse menino vira e falou assim: mas professora, então isso que a senhora está falando é ideologia também. Eu não deveria... E eu falei: ótimo, você vai ter um ponto extra na média. Porque em todo o tempo em que eu lecionei, você foi o único que percebeu que mesmo a minha aula, ou qualquer aula, ela compõe uma narrativa que é baseada nos meus pontos de vista, além da minha trajetória acadêmica. É claro que eu tenho a obrigação, e faço isso, de manter os fatos pelo que são, mas a minha leitura dos fatos, como a de qualquer historiador, como de qualquer sociólogo ou cientista político, ela tem um viés teórico. E toda teoria, toda
todo conjunto de ideias pode ser lido como uma ideologia. E não no sentido pejorativo que se dá hoje em dia, porque hoje em dia parece que é crime a ideologia, mas a religião é ideologia. Ou não? Se você pensar como é que uma religião se estrutura, como é que os mitos de origem surgem, como é que se inventa toda uma estrutura em cima de um mito e se vende isso para as pessoas, isso é uma narrativa hegemônica, isso é uma ideologia. Vamos jogar todas fora? Não. Vamos para a escola só para aprender 2 mais 2 e se coco e cocô tem acento? Não. O que nós precisamos é aprender a pensar e diferenciar e saber que se tudo passa por um viés ideológico, então nós temos que identificar qual que é esse viés e saber se concordamos ou não. Temos liberdade para isso? Aí é uma outra questão. A princípio, a Constituição nos garante todas essas liberdades. Mas hoje em dia tem gente que limpa a bunda com a Constituição, que rasga com toda a pompa e circunstância e ainda sai na TV posando de virtuoso. E não acontece nada. Então, cuidado, muito cuidado. Você tem a narrativa, você tem a ideologia e cabe a você pensar, cabe a você saber quando está sendo manipulado, cabe a você analisar a partir do que é dado. E não se deixar arrastar por pautas pré-determinadas, não se deixar envolver por narrativas que estão sufocando ou eliminando toda e qualquer voz dissonante. E nesse sentido, eu venho denunciando escola sem partido desde o seu início, muito antes disso ser modinha. A questão é, a liberdade de cátedra implica também na liberdade do aluno, de dizer eu concordo com isso ou não. Mas não, e aí é que está a grande questão. Se a Terra é plana ou redonda não é uma questão, porque a Terra é redonda. Todo o conhecimento científico acumulado nos últimos 5 séculos comprova, para além de qualquer dúvida, que a Terra não é plana. Então, a Terra plana não é uma questão. A Terra plana é um desvio de caráter de uma meia dúzia de malucos que resolveu chutar o pau da barraca e jogar essa porcaria para a sociedade, e um montão de gente foi a reboque, como muitas coisas que estão aí, como muito ativismo de hora marcada que não passa de chamariz para trouxa. Então, se você vai discutir na escola, tudo bem, você pode dizer, eu não gosto de Duque de Caxias, porque Duque de Caxias chacinou as pessoas lá no Paraguai. Tá, isso é a sua opinião. Isso não isenta você de estudar a Guerra do Paraguai a partir do que aconteceu. O seu juízo de valor sobre o Duque de Caxias é seu. Ele não pode ser imposto nem pelo seu professor, nem pelo seu pastor, nem pelo padre. E muito menos pelo noticiário político. Se você não gosta de Che Guevara, isso é assunto seu. Se você não gosta de Stalin, ou de Hitler, ou de seja lá quem for, isso é assunto seu. Você formou a sua opinião. Mas eles têm um papel na história e você tem que estudá-los na escola. Senão você não vai entender o século XX, senão você não vai entender como a nossa sociedade funciona. Da mesma maneira que se você está num curso de humanas, seja de economia, filosofia, história ou sociologia, e mesmo ciência política, se você não aprende sobre a obra de Karl Marx, você não aprende, você não sabe nada de teoria, você não tem como entender o século XX. Quem fazia índex e queimava livros de início era a Inquisição católica. Nós não podemos, no mundo moderno, nós não podemos, na nossa
época chegar e dizer: não, o meu filho não vai aprender sobre cultura africana porque isso é pecado. Pecado é um conceito pessoal. Não tem nada a ver com ensino, não tem nada a ver com educação. Pecado é a sua interpretação de um preconceito religioso e só isso. Você não pode chegar à escola e dizer o que o professor vai ensinar ou não, porque o pai não manda na escola. E isso tem que voltar a ter o valor de face. Você não manda seu filho à escola para virar um xerox dos seus preconceitos e das suas ignorâncias. Você manda o seu filho à escola para que a próxima geração seja mais inteligente, mais capacitada e melhor do que a sua. Se você quer que o seu filho continue compartilhando da sua mediocridade, então não mande à escola. Ensine em casa e transforme ele num robozinho que vai reproduzir toda a sua ignorância e todo o seu ódio. Mas a escola tem que ser o lugar em que narrativas hegemônicas vão ser combatidas e não implementadas. A escola tem que ser o lugar que vai ensinar cada aluno a desenvolver o seu potencial crítico e a dizer: eu não concordo com isso por X, Y e Z. E não apenas eu não concordo porque eu não concordo. E lacrei você, como é o costume hoje em dia. Cuidado com o ativismo de hora marcada que distrai a sua atenção e canaliza a sua força criativa para o nada. Cuidado com ser inserido em narrativas hegemônicas e aceitar tudo que te vendem como se fosse verdade absoluta. Cuidado com a internet. Cuidado comigo também, afinal de contas. Porque eu tenho a minha pauta. E como eu já disse a vocês, eu não me pauto pelos outros, então eu tenho uma pauta própria também. E não estou aqui para impor para ninguém. Por exemplo, se eu sou anti-sionista e critico o Estado de Israel, não significa que eu seja antissemita. E não significa que você tem que concordar comigo e nem com a minha percepção de determinados momentos da história. Significa que eu estou jogando uma bola para você e que você precisa pensar no que eu estou dizendo para formar a sua própria percepção, a sua própria opinião. E opinião é diferente de fato, você sempre tem que ter isso presente. Uma opinião é uma ponderação pessoal, um fato é um fato. O problema que nós vivemos hoje em dia é que fatos podem ser construídos, e é isso que nós chamamos de factoides. Factoides são eventos criados de propósito por grupos de interesse para desviar a atenção do que realmente interessa. E nós consumimos factoides 24 horas por dia. Por mais que a gente se policie, por mais que se aferre à racionalidade, a produção de factoides é algo totalmente descontrolado. E já existia antes dessa onda dos fake news. Factoides existem desde a filha do Lula na eleição de 89, desde Jânio Quadros e sua vassoura. Factoides estão na ordem do dia, na modernidade, porque eles permitem que se manipule as pessoas, eles permitem que se paute, eles permitem que se imponha narrativas. Por isso, muitíssimo cuidado. Respire, não se deixe levar, não se deixe massacrar por essa onda da internet. Desligue de vez em quando as suas redes sociais e vai cuidar da vida, vai tomar um sorvete com a pessoa que você ama, vai curtir seu cachorro, vai fazer o que te der na telha, mas não fique dependente desse mundinho virtual que na verdade está aí muito mais
para distrair você da realidade do que para conscientizar você do que está acontecendo. E é por essas e outras que eu ainda tenho mais uns 2 ou 3 programas do Ponderações para fazer. E depois disso eu vou encerrar a minha página no Facebook do Cantinho da História. Porque eu percebi, e isso é uma coisa que me frustra muito, que as pessoas que me procuram para conversar na página do Cantinho não assistem nada do que eu posto lá, as que vão na caixa de mensagens. E que as pessoas que assistem o que eu posto lá já estão inscritas no meu canal no YouTube. Porque há uma porção de gente que me procura na preguiça de acessar o Google. Então, você tem um autor X ou Y, né? Gente, se você está numa universidade pública, aprende a pesquisar. Para que serve a biblioteca? Para que servem bancos de dados? Você está com informação na mão, por que você vai me fazer de Google? Ao invés de conversar comigo sobre esses assuntos depois de já ter lido alguma coisa relevante. Isso sem falar nas pessoas que procuram, sem ter a mínima noção de ética, querendo que eu ajude a montar planos de aula ou repertórios para concurso. Gente, eu posso indicar uma leitura ou outra, mas eu fazer um plano de aula para alguém que vai prestar um concurso, se você não tem capacidade para fazer um plano de aula, então você não merece passar no concurso. Sinto muito. Que raio de ética as pessoas têm hoje em dia? Que a pessoa tá... Eu já conversei com várias pessoas que estavam prestando concursos e dei dicas sobre leitura. Não resumo livros que estão na lista dos concursos, porque eu acredito que a pessoa tem que ler e entender. E isso está em todos os vídeos que eu fiz sobre livros, está lá presente. Eu não resenho livros, você tem que ler. E outra coisa, eu não monto pontos para quem vai prestar concurso. Se você não tem capacidade para montar seu próprio ponto, então você nem deveria estar prestando esse concurso. Uma das coisas que mais me espanta na vida cotidiana é essa ideia que as pessoas têm de que elas merecem as coisas, que elas precisam daquele emprego X ou Y sem se esforçar, sem trabalhar. Eu não defendo a meritocracia é uma falácia, mas eu também não defendo a cara de pau e a falta de ética. Então, eu vou encerrar assim a minha página no Cantinho da História, provavelmente até o fim desse mês, e quem quiser conversar comigo vai continuar tendo acesso ao blog e poderá ver meus vídeos no canal no YouTube. Inclusive, lá no blog existe uma porção de textos, existe até uma coisa muito legalzinha que a minha filha me ajudou a montar, que é o seguinte: olha esse catatal. Isso aqui são textos meus da seção meus textos críticos do blog, que vão de 2012 até o fim do ano passado. São textos sobre política, são textos sobre cotidiano, mas principalmente são textos que acompanham a deterioração da civilidade na nossa sociedade e a implantação da barbárie que estamos vivendo hoje. Eu fiz um arquivo em PDF e esse aqui é a via impressa, porque eu acredito que a gente sempre deve ter uma via impressa de tudo. Tá lá para descarregar no meu blog, você não precisa ficar surfando de texto em texto, você pode descarregar esse calhamaço e entender um pouco esse meu processo criativo, se você tiver interesse. Se não, se você não gosta de ler, então paciência, né? A gente fica só no vídeo, mas como vocês estão vendo, esse é um vídeo que não tem um tema central e uma unicidade. O que eu estou fazendo é juntar várias críticas que estão me incomodando muito e colocar para que nós pensemos juntos.
Resumindo, para encerrar, se você só é ativista com hora marcada, você não é ativista. Você está sendo pautado. Escolha suas causas com sabedoria. Escolha suas causas porque elas significam algo para você, porque elas te completam como ser humano e não porque o seu amigo ou o Zuckerberg mandou. Cuidado com as narrativas hegemônicas. Não consuma factoides como se fossem a única realidade possível. Não consuma a opinião do âncora nem do dono da emissora como se fosse a verdade absoluta. E não acredite em tudo o que vê. Se informe, procure informação de qualidade, aprenda, preste atenção. Preste atenção quando pessoas que entendem falam e saiba diferenciar quando essa pessoa está se referindo a um fato concreto e quando está expressando uma opinião. Você é livre para discordar de opiniões, mas você não pode sair por aí acreditando que vacinas causam autismo, que a Terra é plana, que Hitler era de esquerda ou qualquer outra barbaridade que algum filho de alguém jogou na rede para te distrair da realidade. Porque enquanto você corre atrás dessas narrativas que não valem nada, as pessoas acabam com a sua previdência, rasgam sua carteira profissional, arrebentam com o sistema de ensino, levam embora todos os recursos naturais do nosso país e nós estamos na internet brigando por nada. Então, esse foi mais um Ponderações. Eu sou a Ana e, por favor, pensem. Até a próxima.